Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui mais um dia, mais uma manhã. É só ajeitar aqui o microfone para ficar melhor para vocês ouvirem. Se você tiver ouvido baixo, vocês me avisem, por favor, nos comentários aqui embaixo, para me ajudar a melhorar o som, tá certo? Eu espero sua ajuda, tá? Vamos lá. Veja bem, irmãos, hoje nós vamos trazer algo muito interessante. É um texto bíblico, tá? Que todo mundo conhece, todo mundo já leu. Mas a questão não é ler, a questão é procurar refletir. Por isso que esse canal está aqui para nós refletirmos. Talvez você discorde, talvez concorde, talvez você diga que não é, está errado, mas o importante é que eu estou fazendo você refletir, pensar. É importante isso. Então você vem aqui embaixo e comenta a respeito desse assunto, tá certo? Vamos lá. Eu quero falar hoje sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele tem, vamos dizer assim, feito coisas tremendas na nossa vida. Mas eu queria trazer algo bem bastante pensativo e refletivo. Refletir, tá certo? Vamos lá. Aqui está, é para a gente pensar, tá? Não vamos achar que eu estou afirmando ou estou dizendo que é ou que não é. Eu estou trazendo uma mensagem para você refletir. Logicamente que eu vou trazer aqui algumas opiniões, tá certo? Mas você tem o direito de refletir sobre esse assunto, tá bom? É isso que eu quero deixar bem claro. Eu não sou o dono da verdade, nem pretendo ser, nem quero ser. Eu apenas quero refletir sobre esse assunto, sobre o Espírito Santo de Deus. Olha só, vamos ler. Pega a tua Bíblia aí. Pega a Bíblia. Vamos lá. Pode ser a Bíblia do celular, pode ser... Pode ser que você pegue a Bíblia. Pegou? Vamos lá. Diz assim, havendo Atos, João capítulo 20, tá? João capítulo 20. Capítulo 20, versículo 22. Presta bem atenção a isso, ó. João, capítulo 20, versículo 22. Essa história aqui, ela está contando algo interessante, né? Ela fala sobre Jesus aparece a Maria Madalena. Presta atenção aqui, ó. Nesse capítulo, versículo 1, diz assim: E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, baixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados, onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. O anjo, ela viu o anjo, um à cabeceira e outro nos pés. Veja bem, eu estou falando isso aqui, que Jesus estava aqui ressuscitando, ressuscitou. Né? Maria Madalena viu e foi chamar os discípulos. Olha agora o versículo 22 que nós estamos lendo, que nós vamos ler. Tá certo? Diz assim, havendo dito isso, dito o quê? Jesus está falando, Jesus, versículo 21 diz assim, e disse depois Jesus outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus está formando aqui uma comissão, aqui começa a palavra da comissão, a comissão de que evangelística, a comissão de crer e levar a palavra do Senhor. Está aqui escrito, versículo 21, disse depois Jesus outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Versículo 22 diz assim, havendo dito isso, o que ele falou do versículo 21, soprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Atenção. No versículo 23 diz assim, aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem tu retiveres lhes serão retidos. Ponto. Você percebeu aqui um fato interessante? Jesus diz no versículo 21, 22, que, havendo dito isso, soprou sobre ele, disse, recebei o Espírito Santo. Aí quando você vai lá para Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 e 4, vamos lá para Atos dos Apóstolos, versículo 2, Atos dos Apóstolos, estou olhando aqui na Bíblia, presta bem atenção a isso, tá, mano? Atos dos Apóstolos, capítulo
2, foi o versículo que eu falei, 1 e 4, tá? Vamos lá. Diz assim: e por nesse dia de Pentecostes, estavam todos convertimente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impiedoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um. E todos foram cheios. Presta bem atenção a esse fato. Presta bem atenção a isso aqui. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concebia que falasse. Irmãos, eu parei para pensar, e eu gostaria muito da sua opinião, certo? Muito mesmo. Em versículo seguinte, versículo 5, diz assim: e em Jerusalém habitavam judeus, homens religiosos, e todas as nações que estavam debaixo do céu. Ou seja, existiam muitas pessoas de vários lugares. Mas a questão é, o Espírito Santo de Deus, ele começou aqui ou começou lá em João? Porque aqui no caso é o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo. Tá? Então, há dois batismos. Porque ali, lá no início, nós lemos em João, o que é que fala? Fala que Jesus soprou sobre ele o Espírito. Vamos voltar lá, né? Vamos voltar lá. João, capítulo 20, é isso que eu falei? É isso mesmo? Olha aí, pessoal. João, capítulo 20, 22, é isso? Deixa eu ver se é. Exatamente. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Nesse contexto aqui, só não estava quem? Naquele momento que ele soprou, Tomé, o Didimo, não se encontrava. Nem, logicamente, nem Judas, né? Mas o restante estava. Os outros 9, os outros 10 estavam. Faltou Didimo, que não recebeu, naquele momento, o Espírito Santo, que Jesus soprou. Então, a questão é, foi aqui ou foi no dia de Pentecostes? Entendeu? Olha só um ponto. Pastor, o que o senhor está falando? Eu não estou falando nada. Eu quero que você pare para pensar e comenta aqui embaixo. Porque, veja bem, se aqui desceu, Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, isso, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o que é que está dizendo o quê? Está dizendo, vamos lá, deixa eu ver aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num lugar só, de repente veio do céu um som. Lá, Jesus soprou, aqui veio um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estava sentado, e viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito o capacitar. Irmão, na minha humilde concepção, tá? Você pode comentar aqui embaixo, você pode parar, você pode dizer que não tem problema. Como eu disse no início, eu estou querendo trazer algo para a gente refletir. Então, se aqui está dizendo, então aqui nesse caso específico que desceu, não foi mais o Espírito Santo. Porque na minha visão, eles já receberam o Espírito Santo lá atrás, lá no Evangelho de João, quando Jesus foi ressuscitado. Aqui, Deus envia o Espírito Santo, vamos dizer assim, e não envia, eles foram cheios. Na minha visão, eles já tinham recebido. Mas agora eles foram cheios do Espírito Santo. Tá certo? Foram cheios do Espírito Santo. Aqui está algo interessante para pensarmos. Será que eles foram batizados aqui ou lá? Na minha visão, foram lá em João, quando Jesus ressuscitou.
Aqui eles estão falando em outras línguas, ou seja, aqui nós estamos falando de dons de línguas, a qual Jesus estava usando para o grego, para os romanos, para os outros povos que ali se encontravam, tá certo? E eles ouviram falar do Evangelho através da sua própria linguagem, do seu país. Por isso que Jesus encheu eles. Quando Jesus encheu eles do Espírito Santo, encheu, dando o que? Tons a ele. Então veja bem, é algo interessante para se refletir, algo interessante para a gente parar para pensar, algo que a gente precisa entender, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, quem deu aos discípulos foi Jesus, aqueles 11. Mas se você perceber, aqueles 11, quando foram para aquela casa, ficaram mais de 100. Está lembrado desse fato interessante que aconteceu quando Moisés, lá no deserto, que Deus deu o dom a quase toda a nação para profetizar, tirou de Moisés e repartiu com aquele povo, com algumas pessoas para profetizar. Você percebeu? Ali também houve, Moisés continuou com o Espírito Santo, e Deus deu a eles, repartiu ali naquele momento, depois tirou, saiu, ficou só em Moisés, eu creio assim, entendeu? Então veja bem, como é isso? Então a promessa do Espírito Santo, ela foi dada, e foi dada em Atos capítulo 1, versículo 8, para a gente, gentil, mas Deus já tinha dado aos discípulos, através de Jesus Cristo, quando soprou sobre eles o Espírito Santo de Deus. Então, a gente percebe que o batismo com o Espírito Santo é importante, muito importante você buscar, porque quando você busca o Espírito Santo, você quer evangelizar. Quem tem o Espírito Santo, na verdade, quer pregar a palavra, quer pregar a palavra para que o pecador venha se arrepender. Mas hoje, o que nós temos hoje é muita gente, irmãos, falando em línguas, tá? Em línguas para aparecer, somente para isso, achando que aquilo ali, porque ele fala em línguas, ele é mais santo do que o outro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver santidade com batismo com o Espírito Santo, ou seja, com falar em línguas. Tá? Não tem nada a ver, porque você pode falar em línguas estranhas e está em pecado. Por que não? Pode. Eu não vou nem dizer que você conheça, né? Você conhece. Eu tenho certeza que você conhece. Então, você percebe aí, meu irmão, como é que funcionam as coisas. Então, eu trouxe esse assunto para que nós possamos refletir, meditar sobre ele. Aonde foi que aconteceu o batismo com o Espírito Santo? Foi lá no Evangelho de João, quando Jesus soprou sobre os discípulos, aqueles 10 que estavam ali, ou foi aqui no dia de Pentecostes? Na minha visão, foi lá. O dia de Pentecostes apenas encheu os discípulos e eles falaram em outras línguas. É como se eu estivesse nos Estados Unidos, sendo brasileiro, eu não soubesse inglês, não soubesse francês, nada de línguas, mas ali estando uma pessoa que precisando ouvir um evangelho, Deus me tomar em língua e eu falar em inglês para aquele americano, para que ele possa entender o evangelho e o evangelho se transformar a sua vida. Você está entendendo? Isso é dom de línguas estranhas. Não é? O batismo com o Espírito Santo, irmãos, é válido, mas eu acredito que não foi nesse dia aqui do Pentecostes que desceu o Espírito Santo. Foi ali, no início de tudo, foi Jesus que soprou na sua narina, receba o Espírito Santo. Bem, deixa aqui seu comentário, vem aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa teu comentário aí embaixo, dizendo, pastor, eu não estou entendendo, eu vou ter muito prazer em continuar esse assunto, se você responder, colocar lá embaixo, tá certo? Então, vamos juntos refletir sobre esse texto, vamos refletir juntos se o batismo do Espírito Santo aconteceu em Atos dos Apóstolos ou lá em João, quando Jesus Cristo soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Tá certo? Então deixa teu comentário aí embaixo, mas se inscreve no canal, ativa o sininho,
Deixa teu like, é muito importante, que quando você deixa o like, esse vídeo chega a alcance muito mais longe, tá? E outras pessoas podem responder se você der seu like, e as pessoas podem receber esse texto. Então, vamos juntos refletir? Pai do Senhor, irmão, até amanhã em nome de Jesus.